damos, Senhor. Graças te damos, Santo Espírito de Deus, por mais esse dia de primícias, domingo com a comunhão com os irmãos, Pai. Graças te dou pela vida de cada um que está aqui, por aqueles que não puderam vir também, Pai. Que sua graça e seu favor esteja alcançando eles em suas casas e onde quer que eles estejam, Pai. Declaramos que a paz permanece neste lugar, que as bênçãos do Senhor que acrescentam e não causam dores estão sobre a vida de cada um aqui nessa noite. E também nós damos uma ordem a todo espírito maligno que vem para distrair. Nós declaramos caído por terra em nome de Jesus, e saia daqui agora em nome de Jesus. Que só fiquem os corações e as mentes prontas para receber a tua palavra, Pai. Assim é e assim é, Pai. Amém. Podem se assentar. Chuva abençoada, meu irmão. Tanto sol quanto a chuva é uma bênção. Foi seu pai que fez. O título da mensagem hoje é Dê continuidade. Dê continuidade. Porque estamos na reta final aí de um ano que a paz do Senhor e o favor do Senhor foi sobre nossas vidas. Então nós temos que aprender agora a dar continuidade nos planos de Deus em nossas vidas. Puder colocar para mim Gênesis 26, 18. Porque dê continuidade. Eu estava pedindo para o Espírito Santo, eu tinha 2 mensagens. O Espírito Santo falou: não, essa daqui, dê continuidade. Porque muitas pessoas elas querem inventar algo novo. Quer inventar algo novo. Não, eu vou inventar a roda de uma outra forma. Não, já foi inventada. Então você foi chamado para aperfeiçoar aquilo que já existe. Tanto é que Deus criou tudo e deixou Adão e Eva para trabalhar ali, para aperfeiçoar, para administrar aquilo ali, para multiplicar o que já tinha sido feito. Ou seja, para dar continuidade naquilo que Deus já tinha feito. Então nós somos chamados para dar continuidade. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Isaac sabia sobre honra, Isaac sabia sobre continuidade. Então a obra que o meu pai começou, que o meu pai fez, eu não vou mudar tudo que o meu pai fez. Eu vou continuar essa obra, eu vou desentulhar essa obra e vou deixar o mesmo nome. Então isso é honra, continue. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Eseque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Amém? Então, o que nós aprendemos com esse versículo, com essa história? Nós aprendemos a dar continuidade, a persistir no propósito que Deus tem para nós. O propósito de Isaac era abrir poços para ter água, para prosperar naquela terra árida. E ele continuou. E ele não ligou para as investidas do inimigo contra a vida dele. Então, como Isaac sabia, cavar poço não é fácil, irmão. Naquela época eu acho que nem tinha enxada, era outra coisa. Então demorava muito tempo, terra dura, até achar ali. Imagina, você cava um poço, leva 1 mês para cavar o poço, quando dá água alguém vem e toma. Então isso estava acontecendo com Isaac. Só que Isaac tinha na mente firmado a promessa.
O Deus de Abraão é o meu Deus. A promessa do meu pai é a minha promessa. Eu vou dar continuidade nisso. Então o que eu quero dizer? Não importa aonde Isaac cavava poço, ali dava água. Porque a água não estava no buraco, na terra, a água estava com Isaac. Isaac que estava carregando a água, não a terra que estava dando a água. Por quê? A promessa dada a Abraão é: aonde ele fosse, ele seria uma bênção. E o filho dele estava indo pelos lugares, estava cavando poço, e ali estava manando bênção, água, vida. Então, às vezes a gente para no final do ano e fala assim: nossa, mas eu tive que mudar isso aqui, tive que fazer isso aqui, meu Deus, e agora? Irmão, a água está com quem tem a promessa. Se você tem a promessa, você vai cavar um poço e vai dar água. Lembrando, a promessa vem do seu pai, da continuidade do propósito. Então muitas pessoas chegam no final do ano e ela começa a falar assim: o que novo eu vou fazer no outro ano? O que de novo eu vou fazer no outro? Irmão, você não precisa fazer nada novo. Continue fazendo o que Deus te mandou fazer nesse ano. Aperfeiçoe o que Deus te deu. Multiplique o talento que Deus te deu. Porque se você sempre começar algo novo, quando que você vai colher? A colheita vem mais ou menos depois de 6 anos. Então se todo ano você começar algo novo, todo ano você está resetando, no mau sentido desse jeito, não no bom sentido que nem o reset, no mau sentido. Você está sempre começando e nunca terminando. E a palavra fala assim: melhor é o final do que o começo. Melhor é terminar bem do que começar bem. Porque começar bem quase todo mundo começa. Agora terminar que é o detalhe. Quando você vê esses grandes homens aí afora, eles bateram a mente, o martelo naquele foco: eu vou abrir a maior loja de entrega de livros do mundo, Jeff Bezos. E ele ficou anos ali. Imagina se ele vê uma novidade e fala assim: não, agora eu vou para outra coisa. Aí no outro ano ele fala: tem outra novidade, eu vou para outra coisa. Aonde estaria a Amazon hoje? Não estaria aberta. Seria só um sonho, só uma promessa. Então dê continuidade nesse ano que está vindo, nos projetos que Deus já te deu. Continue. Peça a sabedoria dos céus para você melhorar aquilo que já foi te dado, para você multiplicar. Outra, você não precisa desistir quando vem as adversidades, mas você precisa persistir. Persistir. Quando um poço começa a dar água, vem muitas pessoas com sede. No caso que veio em Isaac, e os pastores brigaram: não, é meu poço agora. Aí o outro veio de novo: não, é meu poço agora. Isaac: tá bom. O que Isaac tinha na mente? A promessa está comigo. Se você tem a promessa, você já tem o teu final. O que você precisa ter? A promessa. O que é a promessa? Uma palavra de Deus sobre sua vida. Você fixa nisso com fé, tornando ela base. Então, Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que em tudo eu fosse enriquecido. Isso tem que ser uma base, não pode ser da boca para fora somente. Meu olho já encheu de lágrimas. Essa palavra é minha. Então é isso, lambano, é minha. Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que em tudo eu fosse enriquecido. Pronto, é uma base. Então vem as adversidades, vem as pessoas para roubar a minha água. Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que em tudo eu fosse enriquecido. Eu vou para o outro lado e dar água de novo. Entende? Isaac, ele sabia que o pai dele era super abundante, e ele falou assim: eu também vou pegar isso para a minha vida. Pode ficar com esse poço aí. Não quero brigar com vocês não. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a promessa que está sobre a vida do meu pai e que está sobre a minha vida. Não é um ano que a gente está entrando de ficar brigando por picuinha. É um ano de você cavar seu poço, de desentulhar seu poço, de continuar o projeto que Deus te deu. No caso, o poço. Estou dando essa ênfase assim. 1 Coríntios
3, 6-8, fazendo favor. Olha o que Paulo fala. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Então o que Paulo estava falando assim? Continuidade, só que no final o que importa é o que Deus faz. É Deus que faz crescer seu negócio, é Deus que une sua família, é Deus que te dá saúde, que te dá prosperidade, que te dá paz de espírito, que te dá discernimento de espírito. É Deus, é isso, é a promessa dele sobre a sua vida. É isso que importa no ano de 2025 que vai estar chegando. Não é mais nada, não é tendência, não é nada, é o que Deus falou. É o que Deus falou. Um tópico: não desista, descanse. Não desista, descanse. Isso é uma coisa que me pegou muito. Porque, meu Deus, estou cansado, tanto fisicamente quanto emocionalmente, às vezes, quanto parece que espiritualmente. E a gente fala assim: meu Deus, e agora? Me dá forças. Aí eu estava orando, aí eu fui ver um vídeo, aí o pastor falou assim: sabe o que as pessoas cansadas precisam fazer? Aí eu esperando assim uma resposta super elaborada do céu, assim, uma revelação. Ele falou assim: descansar. Aí eu falei: meu Deus, verdade, né? Eu falei: tão simples, uma coisa tão simples, mas a gente não, parece que não acende a luz. Por isso que se você pega um dia, você está muito cansado, você pega um dia, descansa mesmo, você vai conseguir a outra semana tranquilo. Agora você não, vou levar tudo e no final do ano vou descansar, irmão. Se você chegar vivo até lá, parabéns. Então, descanse. Jesus veio restaurar o que se havia perdido em Adão. Isso é muito interessante. O descanso, irmão, é muito interessante. É algo impressionante. Descansar não é fazer nada. Muitas pessoas pensam: descansar é não fazer nada. Descansar, sabe o que é? É crer na obra que já foi feita. Lembra da base? Jesus Cristo sendo rico. Isso é descansar. O que eu estou fazendo? Estou descansando na palavra do Senhor. Então eu tenho que ter uma palavra para as áreas da minha vida que me afeta. Então eu preciso ter uma área profissional, uma palavra para a profissional, emocional, para a família, uma palavra que vai se tornar chão, base. E eu descanso nessa palavra. As coisas estão feias na minha empresa, eu falo assim: Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que em tudo eu fosse enriquecido. Aí eu descanso: uau, não depende de mim, já está feito. Isso é o descanso na palavra. Esse é o descanso na palavra. Gênesis 1, 28. Antes disso, muitas pessoas ficam pensando: estou cansada, preciso descansar. Estou cansada, preciso descansar nesse fim de ano. Preciso produzir mais para descansar no começo do ano. Irmão, calma, desacelera um pouco. Desacelera um pouco. Você precisa de descanso na palavra. De descanso na palavra. Sabe qual que era o objetivo primordial de Deus? E eu já vou te mostrar. O objetivo primordial de Deus antes da queda era Adão usufruir, multiplicar e dominar. Não tem nada falando de trabalhar nesse sentido, de ralar, de suar. Calma aí, vocês vão entender. Pode colocar para mim. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso foi primordial. Tanto é que em Noé, Deus repete isso. Ele falou: Noé, enche a terra agora. Só que Noé teve um negócio diferente, que ele estava debaixo do pecado e ele teve que suar a camisa para comer. Gênesis 3,19. Depois da queda, Gênesis 3,19.
no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Depois que Adão caiu. Então, Adão saiu de um tempo de administrar e usufruir o jardim que já estava tudo feito, tudo certo. Se vocês não sabem, um braço de um rio, a Bíblia enfatiza assim, de onde tem ouro, o outro braço de onde tem isso, de onde tem água boa, terra boa, tudo era bom. Adão precisava administrar e usufruir. Era isso que Adão era para fazer. Lucas, mas e agora? Agora Cristo tornou isso realidade novamente. Porque Jesus é muito bom. Então Jesus veio trazer o descanso novamente. O descanso, irmão, é tão importante que o milênio só vai existir o milênio por causa que o povo não descansou a terra. 1000 anos, Deus vai forçar todo mundo a descansar. A terra a descansar, porque o povo não descansou a terra na hora do plantio. Olha só, o próprio Deus. Sabia que se você não descansa, você está pecando? Oh Deus, olha os olhos agora. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus do céu. Ainda estou. Falei, e agora? Quem não descansa está pecando, irmão. Calma lá. Não estou pesando a mão sobre você. Estou te instruindo. Eu vou dar o final dessa continha. Quando nós não descansamos, nós não estamos crendo que sem nós as coisas não funcionam. Legal, né? Eu tenho que estar lá, que se eu não estiver lá não vai dar certo. Então você está dependendo de Deus ou de você? De você. E quando a gente depende da própria força nossa, da própria técnica nossa, aí toda a pressão daquela empresa que você tem, daquelas coisas que você tem, vai ficar sobre você. E aí você vai andar encurvado. Aí você vai ficar com um fardo pesado e um jugo pesadíssimo. E não é isso que o Senhor quer. Nós não estamos crendo quando a gente fala isso, que Deus é poderoso para fazer abundar em nós a sua vida. Nós não estamos crendo na obra de Cristo que redimiu o homem, que nos fez mais que vencedores. Então não descansar é falta de fé. O que Jesus disse quando ele estava dormindo no barco, indo a pique? Ele acordou, oh meu Deus, oh pequena fé. Falou para os discípulos. Porque eles não estavam descansando, eles estavam, joga água para fora, e joga água para fora, e meu Deus, e puxa a vela, e isso, aquilo, meu Deus, e agora? E Jesus lá, caindo água no rosto dele e dormindo, descansando, porque ele tinha uma palavra. Qual que era a palavra que Jesus tinha? Atravessemos para o outro lado. Eu vou atravessar para o outro lado, não é se atravessar para o outro lado, eu já estou no outro lado. É mais ou menos isso. Lucas, Jesus redimindo, olha só, Jesus redimindo o que foi falado para Adão. Lucas 22, 39, fazendo o favor. E saindo Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos, volta um pouquinho lá. E os discípulos o acompanharam, isso. Chegando a um lugar escolhido, Jesus lhe disse, o lugar escolhido era o jardim do Getsêmani: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Pronto. Não entendeu nada, né? Eu vou explicar. Então no jardim o homem caiu. No jardim Deus fala para o homem assim: do suor do teu rosto você vai comer o da terra. Jesus, mais de 3.000 anos à frente, ele vai no jardim redimir o que foi colocado sobre Adão. Então ele vai no jardim e ora ao Pai intensamente e rime todo o suor na terra.
O que Jesus estava falando? Você não vai precisar mais suar para comer dessa terra. Por isso que a Bíblia fala: se quiseres e ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Agora, traduzindo aqui, agora a pessoa se mata de trabalhar se quer, irmão. Desculpa ser muito direto, mas é verdade. Então, Lucas, como é que é isso? A base, Jesus sendo rico. Você pode ganhar o teu mês na primeira semana, irmão. É isso que eu estou falando para você. É isso que eu estou falando para você. É isso que o Pio vive. É isso que várias pessoas vivem. É isso que o pastor Paulino vive. É isso que muitos irmãos estão começando a viver e está vivendo. Porque Deus não quer que a gente trabalhe, Deus quer que a gente usufrua. É o que eu falei para o meu grupo: você não vai vender, você vai entregar o que já foi vendido. Você vai acorda cedo para abençoar pessoas. Questão de contrato fechado, de vendas, já foi feita há mais de 2000 anos na cruz. É isso. Então eu vou acordar, vou ir lá no terreno abençoar a pessoa que vai morar ali. Eu vou lá na loja abençoar a pessoa que vai pegar o produto que eu já vendi há mais de 2000 anos na cruz. É legal isso, né? Tudo que você precisa, a Bíblia fala, tudo já foi conquistado na cruz. Por isso que fala assim: o pão nosso de cada dia. É de hoje só? Não, é de cada dia. Ou seja, amanhã já tem também, depois de amanhã já tem também. Ou seja, já está garantido para todos os dias. É isso que significa o de cada dia. E ainda fala assim: de cada dia nos dai hoje superabundância. É isso que essa oração está querendo dizer. Não é só o seu pão, é muito. Aí chega amanhã, você vai precisar de um de novo. Não, vai ter muito. E aí o que você faz? Abençoa pessoas. Então, quando isso vira na mente, irmãos, quando isso vira na mente, é uma coisa extraordinária. No jardim veio a sentença, e no jardim veio a redenção. Por quê? Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Qual obra foi feita? Obra de mal, obra de falência, obra de destruição. E Jesus veio redimir e falar assim: não é nada disso. Agora é abundância, paz e não guerra, saúde e não doença. É isso que Jesus veio trazer. Jesus é maravilhoso. Romanos 8,31, fazendo favor. Romanos 8,31. Que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode ir mais um. Aquele que não poupou o seu filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A palavra todas no grego é todas, em todas as áreas, abundantemente. Uau! É aquilo que eu falo, irmão. Não chega e deixa Jesus no domingo, leva ele. Pegue uma palavra para ser sua estrutura, sua base, e leva para sua empresa, e leva para isso. Lucas 19:10, olha só. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa outra tradução. Se puder trocar para mim. Aqui, ó. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. O que estava perdido? O que estava perdido? Tudo. Tudo estava perdido. Perdeu prosperidade em Adão, perdeu saúde em Adão, perdeu paz em Adão, perdeu tudo. E ele veio restaurar tudo. Então ele veio restaurar tudo. Agora nós temos escolha de vivermos como o primeiro Adão caído, que é pelas nossas obras, que é pela lei, ou viver como o último Adão, que é você receber e crer na obra que ele já fez. Crer na obra que ele já fez. Faça o teste, irmão. Eu sempre desafio a fazer o teste. 3 meses aí. Faz o teste. 3 meses. Até fevereiro. Faz o teste.
de colocar uma palavra como base, descansar nessa palavra. Descansar nessa palavra. Se Deus nos deu todas as coisas em Cristo Jesus, e todas no grego é todas, pelo que nós estamos se desgastando tanto se Ele já deu tudo? Nossas ocupações não devem ser penosa, mas como Adão antes da queda, você precisa se divertir, administrar e dominar, como eu já disse. Você não vai vender, você vai entregar o que Jesus já vendeu há 2000 anos na cruz, só para você entender. Lucas, eu preciso de clientes, tá? Jesus conhece, fala com Ele. Ele já te deu clientes há mais de 2000 anos na cruz. Ele já te deu paz há mais de 2000 anos na cruz. Ele já te deu a família unida há mais de 2000 anos na cruz. Ele já te deu, já está completo, irmão. É difícil entrar na nossa mente, mas a entrar em nome de Jesus. Então o que nós fazemos? Trabalhe por gratidão e não por pão. Até rimou, né? Não trabalhe por conta, não trabalhe por dinheiro, não trabalhe para comer, trabalhe por gratidão. As demais coisas vos serão acrescentadas. 2 Pedro 1:3. Pelo poder de Deus nos foram concedidos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vida e piedade, irmão. Tudo que você precisa para você em todas as áreas. Você precisa viajar? Tem. Você precisa comprar? Tem. Você precisa vestir? Tem. Você precisa isso? Tem. E para piedade também. O irmão está precisando? Tem também. É isso. É isso que a palavra nos chama. Quanto menos eu descanso, mais incrédulo e orgulhoso eu fico, porque eu paro de depender de Deus e começo a depender de mim mesmo. Conhece o burnout? Não é nada legal. É uma pane no sistema que Deus deixou para falar assim: irmão, você está sendo cabeçudo. Já passei por isso, tá? Então fica tranquilo. Burnout é quando você trabalha tanto, se preocupa tanto, teu corpo começa a dar pane, como se fosse choque. Você tem labirintite, tem dor de cabeça, começa a ter desligamento, começa a ter apagão. É Deus falando assim: irmão, você não está confiando, para com isso. Se você não parar, eu te paro. Se você não descansar, Deus criou uma profissão chamada médico enfermeiro. Eles vão botar você para descansar obrigatoriamente. Só que a gente só liga quando está lá, não antes. Então por isso descansa agora, irmão. É melhor você descansar agora quando você está bem, do que forçadamente no hospital. Muitos pastores eles estão muito bem espiritualmente na alma, só que o diabo está derrubando todo mundo no corpo, porque não descansa, porque não cuida do corpo. Aonde tem brecha ele vai. É um homem usado por Deus, só que o corpo, então tem que cuidar, tem que descansar. Jesus fazia isso, quem dirá nós? Lucas 5:5. Lucas 5:5-11. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta palavra lançarei as redes. Sobre esta palavra. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar, para a vida e piedade. Além de ajudar eles mesmos, ajudou os irmãozinhos do outro barco. Então o que Deus quer fazer com você? Vou falar na questão empresarial, que é o que mais toca no povo. Deus quer fazer que você abunde sobre uma palavra de tal forma que você não vai dar conta, que aí você vai ter que passar para outras pessoas,
e cobrar um jurinho, e ainda vai ganhar. É isso que eu estou dizendo. Agora imagina isso em todas as áreas. Agora imagina na paz, na saúde, em todo, espiritualmente. Tua família está tão abundante em paz, em graça e favor do Senhor, que você chega perto da outra família e ela começa a melhorar. É isso. Você começa no seu emprego, começa a melhorar, a outra pessoa começa a melhorar, a outra pessoa começa a melhorar. Está sendo abundante. Continue. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se empoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, quem eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Continuidade. Simão, não quero trocar sua profissão, só quero aperfeiçoar ela. Você pesca peixe, tá, vamos pescar homem. É isso. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Nós estamos falando aqui de uma noite inteira de trabalho árduo dos discípulos para não pegar nada, de Pedro e Tiago, para não pegar nada. O quão frustrante é isso? É a mesma coisa de você passar aquele dia que você precisa falar assim: meu Deus, eu preciso virar à noite, senão eu não vou dar conta. Aí você vira à noite, chega no outro dia, ele não fecha o contrato com você. E aí de manhã, se você tem uma palavra, Jesus fala assim: joga para a direita. Aí você fecha 2. Já aconteceu isso comigo. Eu olhei no espelho e falei: meu Deus, se eu souber disso, teria dormido. Perdi sono. Estou que nem um zumbi aqui agora. Então entenda, irmão, quando nós confiamos e descansamos na palavra de Deus, quando nós acordamos, já está pronto. Eu só vou lá fazer o quê? Entregar. Eu só vou lá receber. Eu só vou lá usufruir. Aqui eles tinham entendido que eles não precisavam pescar a noite inteira sem descanso. Eles precisavam descansar na palavra de Jesus somente. Por isso descansaram e creram. Aí seguiram a Cristo Jesus. Só que depois o que aconteceu? Jesus morreu e ressuscitou. E Pedro ficou desgostoso, porque não tinha um mestre ali todo dia que nem tinha antes. E olha só o que Pedro foi fazer. João 21, 3. João 21, 3. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Olha só a história se repetindo. Sabe o que é isso? É entra ano e sai ano, que a pessoa fica fazendo a mesma coisa e não fica dando certo. Ela experimenta o favor de Deus no começo e chega no fim do ano, perde tudo. Aí experimenta o favor de Deus no começo, chega no fim do ano, perde tudo. É isso. Já vou explicar como resolver isso. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eu gosto do senso de humor de Jesus. Jesus é muito engraçado, sabia? Eu amo isso. Ele sabia que o povo tinha pescado a noite inteira. Ele estava vendo. Ele fala assim: pegou alguma coisa? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede para a direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Vamos mais. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, e porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Aqui tem mais detalhe.
Só que não é esses detalhes que eu vou entrar agora. O que eu estou falando é de descanso. Então o que nós podemos ver aqui? De novo, Pedro e os discípulos trabalharam enquanto deviam estar dormindo. As duas vezes foi à noite. E as duas vezes Jesus chega de manhã. Eu já fiz essa encenação. Se fosse nos dias de hoje, Jesus ia estar na praia com café, só olhando. Olha Pedro lá. Olha lá, tenta de novo. E aí Jesus tranquilo, depois de acordar, escovar dente, tomar café, lá olhando os caras trabalhando a noite inteira. E eles chegam na praia e falam assim: pescaram alguma coisa? Não. Então joga para a direita. O que quer dizer isso? Pedro voltou a pensar que era com as suas forças, com o seu trabalho, mas Jesus mostra para eles que é no descanso que ele age. Enquanto eles estavam trabalhando, Jesus estava comendo peixe na praia. Traduzindo era isso: peixe e pão na praia. Estava falando para os discípulos assim: você já esqueceu o que eu ensinei a vocês? A palavra tem que estar sobre a palavra. E aí ele fala: não, joga para a direita. Aí depois de pescar: verdade, Jesus, Jesus. Então nós temos que entender, irmãos, Deus dá os seus enquanto dorme. Enquanto dorme. É que nem músculo, você não cresce enquanto você malha, você cresce quando você dorme. Olha só como que tudo na natureza é assim. Quando você coloca a semente para dormir debaixo da terra, ela cresce. Deixa ela fora da terra para trabalhar, para você ver. Não cresce. Então é assim que funciona. E Deus está nos ensinando. Salmo 127, 2. Salmo 127, 2. Será inútil, essa palavra é muito forte, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Quem que é os seus amados? Você. É você. Quem que faz isso aqui? Trabalha, vira noite, passa problema, depois vive a velhice inteira pagando remédio porque ficou doente durante a vida. São os ímpios. Os seus ele dá enquanto está dormindo. Irmão, para cada dia basta o seu mal. Na Bíblia o dia termina 6 horas. Não conseguiu resolver? Pai, confio em ti, vou para casa. Quando eu vou acordar, vai estar resolvido. Deus já me deu uma ideia enquanto eu dormia. Deus já tocou no coração da pessoa enquanto eu dormia. Deus já fez tudo que precisava ser feito, irmão. Tudo que precisava ser feito. E você estava dormindo, confiando na palavra. Olha o que a palavra fala: é inútil acordar cedo e dormir tarde por trabalho, sendo que aos filhos ele dá enquanto dorme. Uau! Por 2 vezes Pedro foi pescar quando deveria estar descansando. Por 2 vezes. Então Pedro demorou a entender isso. E quando ele entendeu, ele nunca mais precisou voltar para o passado para buscar peixe. Depois que Jesus subiu, você vai ver, Pedro nunca mais pescou, porque ele entendeu que é só receber, declarar, fundamentar na palavra. Uau! Eu acho muito engraçado que Jesus já tinha peixe na brasa. Jesus nem precisou entrar no barco, nem montar a rede. Jesus já tinha ali. E ainda tinha pão ainda. Além de peixe tinha pão. Superabundância. Completo. Uau! Então se eu estou em Cristo, já está vendido, já está feito, já está fechado, já está contratado, já está tudo, irmão. É o que o pastor Pio, é o que o pastor Paulino tem ensinado para nós. Creia. Por isso que eu falei que não descansar é pecar. O que a Bíblia fala para nós? Descansar. Então descansa. Ao pó voltaremos. Do que você é feito? De pó. O que a terra tem que fazer? O que a Bíblia falou? Porque tem um milênio? Porque não descansaram a terra. Você é feito de terra, descansa. Se você não descansar, você não vai produzir. É isso que a Bíblia está falando. Irmão, você é feito de terra, descansa.
Descansa na palavra. Tira um dia para descansar seu corpo também. Descansa sua mente. Meu Deus, a gente fica muito assim, ó, no cabresto. Muito assim. Eu só falando, cara, filho, descansa. Curta o momento. Daqui a pouco os filhos cresceram, você nem viu. As pessoas, mudou toda a cidade, você nem foi lá ver como é que ficou. Nem descansou. Nem curtiu com o seu cônjuge, com o seu cônjuge, com o teu pai, com a tua mãe. E a vida passou. E aí entra na mensagem que meu pai falou: abrace corpos quentes. Aí você vai lembrar depois que a pessoa foi embora. Eu podia ter passado, podia, mas não passou. Então, irmão, descanse, passe, curte. É muito forte isso. É muito forte. Olha o que Jesus ordenou depois: enquanto estiverem indo pelo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Eu descobri a tradução original desse versículo. Ide, não é ide, é indo pelo mundo. Não é para você sair do seu emprego e ir pregar a palavra, é para você pregar a palavra no seu emprego. É para você ser a palavra. Traduzindo, indo pelo mundo, eu estou sendo a palavra. Então eu descanso e dou continuidade no que Jesus fez. O que Deus fez no sétimo dia? Ele descansou. Do que? Jesus cansou? Não, ele descansou na própria palavra dele. Ficou esperando o cumprimento. Se cumpriu. Até Deus descansou, irmão. Não estou falando que você precisa tirar o sábado. Não é o sábado, é qualquer dia. Você pode tirar um dia aleatório da sua semana que você tiver. Que Jesus é maior que o sábado. Jesus é o descanso. Se você está em Jesus em segunda, você está entendendo? Então segunda é o descanso seu. Isaías 40:31. Olha só o que vai acontecer com você quando você aprender isso, a descansar. Mas os que esperam no Senhor, tem uma tradução que fala: descansam no Senhor, renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O Espírito Santo me fala coisas. E o que ele tem colocado no meu coração? Tem pessoas que não estão vivendo a plenitude do que tem para ele, porque se Deus colocar, ele está cansado, ele vai morrer. Não estou falando em morrer fisicamente, mas vai morrer a família, vai morrer espiritualmente, vai morrer na igreja, vai morrer. Então você não está preparado, porque você tem que aprender a descansar. Porque se Deus colocar coisa na sua mão, você tem que usufruir também. Então aprenda a descansar, irmão, a usufruir. Deus, vou dar um exemplo bem pequeno, bem mundano para você entender. Se Deus te dá um carro ou uma casa na praia, você nunca vai andar com esse carro e você nunca vai nessa casa. O que vai acontecer? Essa bênção vai se tornar maldição, vai começar a pegar ferrugem, vai começar a trincar as paredes, porque você não está usufruindo daquilo. Aí você fica: me dá mais uma. Ele falou: nem cuidou dessa, nem usufruiu dessa, nem usufruiu desse. Como é? Então entende, irmão, usufruir também é um mandamento. Descansar, você precisa descansar em Cristo, na palavra dele. E é difícil, irmão, não estou falando que é fácil, é difícil. Só que creia em Jesus Cristo. Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Mateus 11:29. Tomai sobre vós, Mateus 11:29, pode colocar esse, Mateus 11:29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Descanso. Filipenses 1:6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Continuidade, descanso, continuidade. Eu vou descansar nessa palavra que o Senhor me deu em 2024, porque eu vou viver e usufruir dela em 2025. Eu pego todo o aparato, eu vou usufruir. Eu decido, eu e minha casa vamos usufruir disso. Porque aquele que os chama é fiel.
Muitas pessoas ficam: Lucas, mas eu entro ano e sai ano, e eu tenho as palavras do Senhor, eu estou servindo ao Senhor, eu estou fazendo isso para o Senhor, e parece que está sendo tudo inútil, eu não estou vendo nada. Você está muito cansado, irmão. Deixa eu falar para você, você está muito cansado. Você tem que descansar para você ver as obras do Senhor. Malaquias 3,14. Malaquias 3,14. Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Pode ir mais um. Eles serão a minha propriedade particular. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa o filho que serve. Então o povo estava falando assim: mas os ímpios, eles estão prosperando, os ímpios estão isso, e a gente está servindo o Senhor, não está acontecendo. Uau! Descansa, irmão, vai começar a acontecer. A palavra é real. Descansa. Os ímpios não têm o pai que você tem. É que você não ouve a conversa deles na casa deles. Você não sabe o que acontece em quatro paredes com o filho deles, com o cônjuge deles. Então você só vê o que está na rede social, ou o que ele quer te mostrar. Só que muitos deles, se olhassem para sua família, eu acho que eles falam: uau, que família abençoada. Eu tenho dinheiro, mas não tenho essa família. Eu tenho dinheiro, mas não tenho essa saúde. Eu tenho isso, mas não tenho aquilo. E você está pleno, sendo pleno em Cristo Jesus. Às vezes nos comparamos com as pessoas do mundo, porque vamos copiar as obras delas. Por quê? Não copie essas obras, essas pessoas, porque essas obras são vãs. As obras que Deus tem para a nossa vida são obras eternas. Tudo isso que você vê aí das pessoas no Instagram vai passar, irmão. Tem umas que já passou, tem umas que está passando, tem umas que está caindo. Então é tudo vão. Eles não têm o livro escrito no memorial de Deus. Às vezes estão admirando as obras passageiras de muitas pessoas, enquanto elas podem estar admirando as obras eternas que Deus está fazendo na sua vida. Muitas pessoas já chegaram para o meu pai e minha mãe, mesmo tendo muito recurso, falaram assim: uau, que família abençoada. Como que você faz para os teus filhos estar indo na igreja? Meu Deus, é tão difícil para levar em um culto. Olha só. Olha como que você faz para estar tão jovem assim. Uma vez confundiram eu, meu pai e o meu irmão como os três sendo irmão. Nossa, meu pai ficou com a bola cheia. Falou: rapaz, estou novo. Falou: vocês são irmãos? Aí eu falei assim: ou o senhor está muito novo ou a gente está muito velho. Está acabado. Eu e o Mateus. Eu falei: tomara que seja o primeiro, né? O senhor está muito novo. É como Sara, irmão. Sara, esposa de Abraão, com 80 anos, era cobiçada por rei Nico. Pessoas do mundo. Imagina uma pessoa do mundo. O que a pessoa do mundo vê? Beleza física só. Mulher de 80 anos. Meu Deus, imagina isso. Não dá nem para imaginar, né? É a diferença que foi dita aqui. Deus faz diferença entre os que servem e os que não servem, irmão. Dentro de você há uma luz chamada Espírito Santo, e Ele está ativando na sua vida algo todo dia. Ele está ativando um propósito. A obra de Deus que Deus tem para nossas vidas é eterna e não terrena. Então para que a pressa de terminar? Não precisamos ter pressa de terminar, irmão. Nós já estamos com Jesus, com o Espírito Santo. Concluindo, tem mais 3 versículos. Tá boa? Tá uma benção? Amém, glória a Deus. Palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Deuteronômio 5:33.
Deuteronômio 5:33. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhe vá bem, e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Deus já tem um caminho para você em Umuarama. Deus já tem um caminho você na sua profissão, no talento que Ele te deu. Deus já tem um caminho. Irmão, você entender que Deus já tem um caminho é muito forte. Sabe o que Davi fazia? Levantava um povo. Eu estou lendo de novo 2 Samuel, 1 e 2 Samuel. Levantava um povo contra o povo de Deus. Davi era um excelente combatente, tanto é que ele não usava escudo, ele usava 2 espadas. Um dos únicos guerreiros que usou 2 espadas. Tem um mistério muito profundo aí, mas deixa quieto. Então ele usava 2 espadas, ou seja, ele era muito bom em guerrear. Só que mesmo sendo o melhor, que matou Golias, matou gigante, destruiu os exércitos, sabe o que ele fazia antes? Deus, eu vou para a guerra ou não? O que eu vou fazer? Então, irmão, às vezes só está faltando aqui, ó, além do descanso, né? Está faltando a gente falar assim: Pai, o que eu faço nessa minha profissão, nesse ano de 2025? O que eu faço? O que o Senhor tem para mim? Direita ou esquerda? Aonde eu vou? É isso, dependência. Ele te deu habilidade. Ele é o maior expert em tudo. Ele sabe o que está por vir. Ele vai te guiar nos caminhos. Ele já tem um caminho. Que caminho é esse? Esse caminho é Jesus. Jesus é a palavra. Então ande com fé na palavra de Deus e descanse nela. Dê continuidade à obra de Cristo, que Cristo confiou a nós, que é ser como Ele, indo ao mundo e sendo a Bíblia que as pessoas vão ler. Você não sabe o quanto mexe as pessoas verem alguém diferente. Eu vou citar uma polêmica que causou, que todo mundo ficou impressionado, né? Mulher do avião. Meu Deus, a mulher do avião. E uma outra mulher fez um vídeo explicando isso. Sabe por quê? Essa mulher ganhou tanto seguidor. Sabe por que essa mulher comoveu tanta internet? Porque não sei o que. Numa era que todo mundo quer agradar os outros, ela disse não. Ela manteve no caráter dela, na palavra dela, não. Isso, meu Deus, uma pessoa disse não, vamos seguir ela. Olha a que ponto nós chegou. Então, entenda o mover que acontece quando você é fiel à palavra, meu irmão. Você não está vendo. Às vezes a pessoa está falando de você lá no outro lado do Brasil, porque você está confiando na palavra de Deus. Você está tendo caráter na palavra de Deus. Meu Deus do céu, forte demais. 1 João 4,17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Não entenderam? Assim como Ele é, você é neste mundo. Então não é você construindo, é Jesus construindo. Não é você treinando, é Jesus treinando. É isso que as pessoas estão vendo espiritualmente. Não é você planejando, não é você arquitetando, é Jesus. Meu Deus, isso é muito forte. Uau! E eles vão falar assim: nossa, Jesus faz os melhores projetos, Jesus faz as melhores casas, Jesus faz as melhores vendas, Jesus faz... Uau! Indo por todo mundo. Jesus tira as melhores fotos, vende os melhores pães. Gálatas 3,26, para encerrar, prometo. Gálatas 3,26. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Pode ir mais um. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Indo por todo mundo. E Cristo descansava em meio à tribulação, irmão. Ele sabia, ele confiava na palavra. Então o que eu quero dizer para vocês, esse ano de 2025 vai ser um ano de continuidade, um ano de descanso na palavra do Senhor.
porque Ele já fez um ano de maturidade na comunhão com esta aba, de crescimento, de desentulhar poço, um ano de fluir na vida de cada membro, dessas cadeiras estarem cheias, desse fundo ir para trás, desse tempo mudado, da vida de vocês transformadas, da família unida. É isso, continuidade. Não se esqueça da promessa nesse final de ano. Eu tenho um alvo. Davi, ele não lutou com o gigante com medo, porque ele não estava focando no gigante, ele estava focando na promessa. Davi chega no campo de batalha e não fala assim: vixe, o cara é alto, é forte, está armado. Davi chega nos outros e fala assim: o que Saul prometeu? Isenção de imposto, metade do reino e a filha dele? Então, opa, estou indo. 2025 é isso, inflação, não sei o que lá, irmão, estou nem aí, eu estou em Cristo, ó a base. Não vai ficar caro, você que vai ganhar mais. José, em meio à fome, estava governando. É um extra que o Espírito Santo está dando. José, em meio à fome, estava governando. Ele alimentou pessoas. Daniel, em meio a uma ditadura naquela época de Nabucodonosor, que escravizou todo o povo e levou para outra terra, ele estava onde? Governando. Os filhos de Deus governam em crises. Fique com isso na cabeça: os filhos de Deus governam em crises. Não há crise para filho de Deus, há Cristo, a palavra. Por isso que nesse tempo que está vindo, a igreja vai se fortalecer como nunca antes. E os membros também, porque Deus vai tirar dos ímpios e depositar para os justos. Espere uma grande colheita em 2025. Se coloque de pé, pode aplaudir o Senhor.